Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo, no horário que você estiver assistindo. A paz de Jesus, salve Maria. Este é o canal Ressignificando o Passado e eu sou Raquel Freire, serva de Deus e serviço dele, cumprindo aqui nesse canal um grande propósito, um chamado do Senhor para testemunhar, para compartilhar episódios da minha vida que o Senhor tem feito muitos milagres. Estou um pouco nervosa, talvez atropelando um pouquinho as palavras. É o primeiro vídeo do canal, espero que toda a audiência compreenda e que vocês intercedam por mim, amém, amados? Vou começar contando da minha vida. Eu sou filha de Antônio Josué Freire e Claricinda Freire. Meus pais tiveram 10 filhos, eu sou a nona filha do casal. Nós sempre fomos de família católica, eu nasci em berço católico. Meus pais me deram toda a formação católica, me levaram para catequese, recebi todos os sacramentos, fiz meu batismo, fui batizada em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na igreja matriz de Três Lagoas, quando eu tinha ainda 2 meses só de vida, e eu já renasci para a vida em Cristo. Recebi todos os sacramentos posteriormente, da primeira comunhão, crisma, e vi meu pai sempre trabalhando na igreja, meu pai sempre produzindo na igreja, sempre muito, muito ativo na igreja, fundador de igreja, presidente de igreja, promotor de quermesses, mariano, rezava 31 terços de casa em casa. Minha vida foi testemunhando esses episódios do meu pai, rezando de casa em casa, construindo igrejas, ajudando a levantar paredes mesmo, ele na mão de obra, e também fazendo as quermesses para arrecadar os dinheiro para poder construir parede de igreja. Meu pai então tem um histórico muito grande assim de muita determinação e garra dentro da igreja, um católico de muitas obras, não só um católico de fé sem obras, né, mas um católico de fé com muitas obras e muitos exemplos também de caridade, muitos testemunhos. Meu pai sempre foi de pegar um morador de rua, né, e convidar para dentro de casa, tirar o filho da cama para pedir para a gente dormir com a mãe ou dormir no outro quarto com a outra irmã, para ceder a cama para estrangeiros, para pessoas que estavam passando, que precisavam de um lugar, que precisavam de uma noite, que precisavam de um refúgio. Meu pai deu todo esse testemunho. Minha mãe também muito solícita, minha mãe muito acolhedora e ambos muito religiosos. Bom, foi nesse berço de ouro, então, né, que eu digo que ser católica é um grande presente, é um tesouro, e foi nesse berço de ouro que eu nasci. Porém, eu não soube dar valor quando chega aquela fase da juventude, da adolescência. Então, eu me casei muito cedo, eu queria sair de casa, eu tinha 10 irmãos e 5 homens e 5 mulheres. Os irmãos homens se achavam no direito de ter muitos ciúmes. Eu me sentia muito prisioneira dentro de casa. Eu não podia sair, não podia ter amigos, não podia ir em festa, não podia ir em bailes. E eu via que as pessoas da minha idade, as meninas da minha idade, faziam essas coisas. E eu gostaria muito naquela época de fazer também, não podia. Então, o que que eu fiz? Eu pensei, vou me casar cedo para sair de casa, para conseguir ter um pouco mais de liberdade. E aí, ainda que fosse com o marido, né, que eu pudesse sair, passear e ter uma vida que eu almejava tanto. Bom, eu me casei muito cedo, né, com meu primeiro marido, meu esposo, que hoje eu tenho nulidade do casamento matrimonial, mas eu tive esse primeiro casamento aos 17 anos, tive uma filha e logo não deu certo. Logo separamos, porque eu queria aquilo que eu disse, eu queria, não queria mais um pai para mim, eu não queria mais meus 5 irmãos me mandando, então não ia ser esse marido que também ia mandar e segurar. Já havia casado para sair de casa, para ter a minha liberdade. Essa era a minha cabeça, essa era a minha mentalidade na época. Então eu não queria que ele ficasse mandando em mim, interferindo nos meus gostos, nas minhas roupas. Eu gostava, tinha um gosto bem peculiar para roupas, gostava de me vestir escandalosamente, né? Com short muito curto, com mini blusa, coisas da juventude, né? Coisas da fase, da faixa etária mesmo. Eu gostava de balada, eu gostava de sair, e ele não gostava. E ele sendo muito mais velho que eu, ele não gostava. Então logo não deu certo e eu fiquei sozinha com a filha no braço.
Aí eu deixava a criança com alguém, sempre encontrava alguém para que eu pudesse ter a minha vida conforme eu gosto de libertinagem, né? Uma vida conforme eu sempre quis ter, aquela vida longe do Senhor Jesus, né? Aquela vida de balada, aquela vida que eu via minhas amigas, meus amigos tendo e eu não podia ter. Nessa época, meus pais haviam se mudado para Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e eu estava em Tangará da Serra, no Mato Grosso, para lá de Cuiabá, para quem conhece, beijos aí pessoal de Tangará da Serra, beijo pessoal de Cuiabá, Várzea Grande, todo o Mato Grosso. Hoje eu sou aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas eu nasci aqui em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, hoje moro aqui, resido aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas a história aconteceu toda lá, né? Quer dizer, parte da história lá, parte da história da minha conversão aqui no Mato Grosso do Sul. Então meus pais vieram para Três Lagoas e eu separada sozinha lá, caí na gandaia, né? Na festa, na balada. Eu tinha uma turma que era de mais de 40 pessoas, mais de 40 meninos e meninas que vestiam camisetas, que iam para balada com aquela camiseta escrita Turma dos Escrotinhos. Né? Nós divulgávamos até na rádio, né? Rádio Pioneira, abraço, Rádio Pioneira, Tangará da Serra, que nós estaríamos lá na Zap, do Bernardino, que nós estaríamos badalando lá naquela noite. E ali foi a minha fase de bebedeira, de amanhecer nas baladas, de beber muito, de fumar cigarro. Não experimentei drogas, Deus não deixou, não chegou nas minhas mãos. Não vi a minha turma também utilizando, não sei se usavam ou não. Mas tive toda essa boemia, essa libertinagem, essa boa vida, né? Lá fora, na balada, na festa, nas noitadas. E aí até que um dia meu pai, muito preocupado comigo, eu com criança, né, morando sozinha lá em Tangará da Serra, e ele com toda a família já tinha vindo para Mato Grosso do Sul, meu pai foi me buscar em Tangará da Serra. Eu disse, pai, eu não quero ir. Por que você não quer ir? Porque tem meu irmão, né, que ele é muito bravo, um dos meus irmãos que ainda estava solteiro e que era o que mais me prendia. E eu falei que eu não tinha saído das mãos de um marido que me prendia para cair nas mãos de um irmão que me prendia. Meu pai me afirmou que aquele meu irmão tinha mudado muito, que havia acontecido algumas coisas que eu não tinha ciência e que eles todos estavam muito mudados. Eles haviam encontrado algo chamado Renovação Carismática Católica e que eu não iria reconhecer a minha família. Eu dei uma chance ao meu pai, aceitei então com a seguinte condição: se eu fosse para Três Lagoas para passar um tempo com ele lá e descobrir se era possível ou não morar com ele. Se eu fosse e aquele meu irmão me impedisse de fazer as coisas que eu gostava de fazer, então eu voltaria para trás no próximo ônibus. Meu pai então garantiu, afirmou, e assim eu fui para Três Lagoas, para casa dos meus pais. Chegando em Três Lagoas eu achei tudo muito novo, tudo mudado. Realmente a minha família agora parecia que eram protestantes. Eu conhecia alguns protestantes e eles estavam com todas as características pentecostais desses protestantes, né? Eles cantavam o dia inteiro, eles oravam, faziam roda de oração, oravam em línguas dentro de casa, de mãos dadas antes de sair para o trabalho de manhã, coisas que eu não havia nunca presenciado na minha casa. E eu via algo muito estranho, muito diferente, e eu tinha medo. Era como se minha família tivesse sido sequestrada pelo protestantismo, é como se a minha igreja católica tivesse sido sequestrada, né? Então eu falava, pai, o que aconteceu com a igreja católica? Essa não é a igreja católica, não é a nossa. Ele falava, filha, você vai conhecer a Renovação Carismática Católica. A igreja, assim, não mudou nada da igreja, não mudou nada na missa, não mudou nada na comunhão, na presença real de Jesus na Eucaristia, não mudou nada nos sacramentos, não mudou nada na doutrina da igreja. E nós vamos à missa ainda, do mesmo jeito que você sempre foi conosco, do mesmo jeito que você sempre participou, nós ainda participamos das missas. E depois da missa, às quartas-feiras, tem o grupo de oração. E o grupo de oração é um momento de manter essa aflorada, né? Essa fé pentecostal, essa fé renovada, essa fé diferente.
né, que era um grupo para que uns orassem pelos outros. Eles me explicavam, né, como funcionava a renovação carismática. Tinha canto, tinha louvor, tinha adoração, mas que era dentro da Igreja Católica, que era após a Santa Missa, e que não ocupava o lugar da missa. Então eu fui assim tentando entender aquilo, mas eu não aceitava os convites para ir. Então meu pai me chamava para ir ao grupo, o meu irmão Inácio, que é o meu irmão que eu estou contando, eu vou contar porque ele que me arrastou para a igreja, Deus usou dele, né, para que eu fosse para a igreja e para que eu estivesse até hoje na igreja. Então meu irmão também estava muito mudado, aquele meu irmão que era assim muito bravo, né, muito bravinho, muito mandão. Aquele meu irmão tava um amor, uma seda. E ele tava com Bíblia na mão, e ele ouvia música de louvor o dia inteiro, e ele saía quase todas as noites para a igreja. Quando não era grupo de oração, era coral. Quando não era coral, era reunião com um grupo de jovens lá do Ministério Jovem, né, da Renovação Carismática Católica. E ali ele estava muito, muito transformado. E ele foi muito paciente mesmo comigo, ele não ficou mandando em mim. Eu ainda assim, quando cheguei lá e não aceitava ir para a igreja com meu pai nem com ele, eu saía, ainda arrumava umas amizades, saía para balada, ainda lá em Três Lagoas eu tentei continuar com essa minha vida que eu levava em Tangará da Serra, mas chegou um momento assim que eu estava muito ferida em relacionamentos. Estava muito triste, estava muito solitária, estava muito vazia, estava muito sozinha. E meu irmão sempre me chamava para ir ao grupo de oração, toda semana quando ele ia, ele passava, eu sempre estava na frente da casa, sentada numa árvore. Eu me lembro bem que à frente da casa dos meus pais tinha uma árvore com a raiz grande, fora assim do chão, da terra, né? Ressaltada, aquela raiz ressaltada, e eu me sentava ali, passava os finaizinhos de tarde ali, às vezes fumando cigarro, às vezes chorando, às vezes fazendo nada, olhando e pensando na vida, mas estava por ali. Meu irmão passava e eu sempre dizia, não. Ele passa, vamos à igreja hoje conosco? Vamos, vai ter coral? Não. Vamos ao grupo de oração? Não. Vamos hoje à missa? Não. Então eu não aceitava e ele foi muito paciente. Também não tentaram me impedir de fumar, né, que era coisa que meu irmão também implicava muito. Aí ali eu continuei ainda naquele primeiro momento fumando, continuei ainda com todas as minhas características, né, que eu trouxe de Tangará da Serra para lá, com a minha vida, do jeito que a minha vida estava, e entendendo que realmente o meu pai tinha me feito uma promessa e que estava sendo cumprida, de que ninguém estava interferindo realmente na minha vida. Aí, certo dia, meu irmão coloca uma música lá dentro antes dele passar de bicicleta e me chamar para ir ao grupo de oração. Antes dele passar, ele colocou uma música dentro de casa. E eu lá na frente, pro lado de fora do quintal, na raiz da árvore, sentada, eu escutei aquela música. Aquela música eu nunca mais ouvi. É uma música que ele tinha em fita, né? Fita cassete, e era uma fita de um retiro que ele tinha acabado de fazer com a minha família, o retiro que converteu toda a minha família com o pregador João Camilotti Filho. Eles estavam muito convertidos e tinham a banda, o Ministério de Música do João Camilotti, que era o Edson e eu não me lembro mais quem, e cantavam, tocavam teclado e cantavam muito lindo, 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 lindas as músicas deles. E eu fui me apaixonando naquelas músicas. Só que naquele dia teve uma música muito especial que fez algo novo acontecer dentro de mim. Eu escutei aquela música antes do meu irmão passar e lançar a rede. Então, quando ele lança a rede, ele realmente me pesca, porque a música chegou primeiro. Eu sou ministra de música hoje, né? E sempre fiz, na época que fazia também a formação da Renovação Carismática Católica, depois eu vou contar em outro momento, eu fazia parte do Ministério Davi, né, da Secretaria Davi, e a gente sempre aprendeu que a música é a ponta da flecha que toca os corações e que prepara a entrada do Senhor Jesus. E essa música fez isso. Ela chegou cravando meu coração, abrindo a entrada para o Rei Jesus. Abrindo aquelas portas, né, que o Senhor tanto desejou abrir no meu coração e utilizou daquela música. Eu não estou com a voz muito boa, com a garganta muito boa, microfone também, eu acho que ele não está pegando. Eu estou aqui continuando aqui, mesmo sem o áudio,
do microfone com o próprio áudio da voz. Eu vou tentar cantar um pedacinho da música para vocês entenderem que música que foi essa que falou muito comigo naquela noite, naquele final de tarde. A música dizia mais ou menos assim: vem, meu irmão, não fique aí parado pensando, entre nos caminhos de Jesus, porque Ele está te chamando. Ele é a verdade e a vida, pro mundo inteiro Ele disse assim: ninguém vai chegar ao Pai se não passar por mim. Renuncia a si mesmo, não deixe o tempo passar. Pegue nas mãos de Jesus, junto com Ele vamos caminhar e cantar um cântico novo, louvar a Deus e glorificar. E cantar um cântico novo, louvar a Deus e glorificar. Aí ainda dizia mais um pedacinho, eu não lembro a música inteira, mas ainda dizia: vem, meu irmão, não importa onde você está, é Jesus que está te chamando, porque Ele quer te salvar. Ele é a verdade e a vida. E para o mundo inteiro Ele disse assim, né? Ninguém vai chegar ao Pai se não passar por mim. Então Jesus me dizia ainda nessa música: venha do jeito que você está. Não me lembro, mas tinha uma parte que falava: venha do jeito que você está. E nesse momento, ouvindo essa música, eu comecei a chorar compulsivamente, sozinha, não estava entendendo nada que estava acontecendo comigo, por que eu estava chorando, estava achando tudo muito doido, muito novo, muito estranho. E meu irmão passou com a bicicleta, já montado na bicicleta, esperando que eu não fosse aceitar o convite. Então ele passou e falou: vamos ao grupo de oração? E já quase que pedalando a bicicleta dele, quando ele escutou dizer vamos, ele falou: vamos? É sério? Vamos mesmo no grupo de oração? Eu falei: só que eu preciso me aprontar. Ele falou: não precisa. Vamos do jeito que você está, tá ótimo. Vamos. Aí eu me lembrei da música: venha do jeito que você está. E eu fui. E eu fui para aquele grupo de oração, amados. Chegando lá, meu irmão também me preparou. Ele disse: olha, a pessoa aqui levanta a mão, bate palma, louva, fecha o olho para orar. Se você não se sentir à vontade, não precisa fazer nada disso. Não precisa fechar os olhos, não precisa bater palmas, não precisa copiar ninguém, não precisa fazer nada. Fique à vontade, apenas escute o grupo de oração, escute a palavra, né, que está sendo pregada, as orações que estão sendo feitas. Deixa Deus semear no teu coração, fique à vontade. E eu disse: tá bom. E aí, depois de um tempo, ele também disse assim: mas se você quiser também fechar os seus olhos, eu quero te convidar a observar toda a igreja. Toda a igreja está fechando o olho. Então ninguém está te olhando, ninguém está te vendo, ninguém está interessado em te ver, em te olhar, porque está todo mundo interessado em aproveitar o momento, o grupo de oração. E quando o pregador fala lá, fecha os olhos, coloca a mão no coração, aproveita que você está de olhos abertos e verifica, não tem ninguém te olhando. Então, se você quiser fazer isso, aproveite o momento e faça também. Feche os olhos e entre em oração com o Senhor Jesus. E aí, naquela noite, eu estava ali murmurando, fazendo os meus pedidos a Deus, quando o pregador disse assim: Deus, Ele responde todas as nossas orações. E o pregador disse: hoje Deus vai te conceder aquilo que você está pedindo. E eu quero fazer esse momento agora. Eu quero conduzir você a pedir algo para Deus, porque Deus, Ele vai te conceder. Ele me fala no meu coração agora que Ele vai te conceder. E eu pensei: meu Deus, o que é Deus falar ao coração de alguém? Mas se é verdade que Deus vai me conceder, então eu vou pedir. E sabe o que eu queria, amados? Eu queria emagrecer. Queria ficar bonitinha, queria colocar mini saia, queria colocar blusinha, mini blusa. Queria poder ir para balada quando eu voltasse para Tangará da Serra, já me reprogramando para voltar para Tangará da Serra. Então eu pensava: eu quero ser magrinha, né, como as outras meninas da minha idade. Eu quero colocar uma mini blusa. E eu era um pouquinho mais cheinha, né? Então eu tinha essa vontade. E eu também achava que, porque não dava certo os meus relacionamentos, era justamente pelo fato de eu ser um pouquinho mais cheinha. Era um complexo meu de inferioridade, né? Um complexo de rejeição, de relacionamentos que não deram certo, muitas feridas, muitas dores. E eu não me amava, eu não me gostava, não me aceitava do jeito que eu era, do jeito que eu estava.
Mas Jesus me aceitou. Naquela noite, Jesus me quis do jeito que eu estava. Ele falou, vinde a mim do jeito que você está. E eu fui, e nessa noite então eu falei, só que eu vou pedir. E ele disse que Jesus vai conceder o que a pessoa pedir. Não importa o que fosse, então eu vou pedir. E eu fechei os olhos e pedi com a mão no coração, olhei, primeiro espiei, né? Não tinha ninguém me olhando, não tem ninguém me olhando. Vou fazer isso então. Nem meu irmão estava vendo do meu lado, porque ele estava bem concentrado nas orações. Então eu fiz isso, eu fiz o meu pedido. E eu pedi justamente para Jesus que eu queria emagrecer, que eu queria emagrecer uns 13 quilos, que eu queria ficar bonitinha, que eu estava cansada de ser rejeitada em relacionamento, que eu estava sofrendo demais, que eu não conseguia me amar, não conseguia me aceitar, aquilo estava muito dolorido para mim, era muito difícil. E não pedi conversão, não pedi perdão para Jesus, não me reconciliei com ele, não foi ainda aquele encontro tremendo com Jesus aqui nessa ocasião, tá, amados? Aí nessa ocasião o que eu pedi para Jesus foi isso, então, foi muito físico, foi muito material, foi muito para sair daquela condição que eu estava, que eu achava que eu precisava sair, que era de ser gordinha, de ser cheinha, para ficar bonita, para ver se eu conseguia um bom relacionamento e para ver se eu conseguia ficar bem comigo mesma. E isso para mim era o mais importante naquela época, tá? Naquele momento era o mais importante. Então eu pedi isso para Jesus. E aí o pregador vai e conduz a oração assim, da seguinte forma: ele diz, agora você vai fechar os olhos e vai ouvir a resposta, porque Jesus vai falar com você. E eu pensei, como que Jesus fala? Eu só sabia de uma maneira, de uma forma de Jesus se comunicar, de Jesus se expressar com os apóstolos, com os primeiros, com os protagonistas da fé, né? Que era com Moisés, abrir o céu, uma voz sair do céu, as tábuas dos mandamentos, da lei de Deus. Então eu pensava, é assim que Deus vai falar? Como que Deus vai falar? Eu não entendia como que Deus ia falar ao coração, mas eu fiquei curiosa e a curiosidade me levou também a experimentar. Mais uma vez eu observei, fiscalizei para ver se não tinha ninguém me olhando e mais uma vez então eu aceitei a proposta do pregador de fechar os meus olhos e de ouvir Jesus, de ficar em silêncio. A primeira forma que Jesus falou, que Jesus se comunicou, foi numa canção. Ele disse que ele ia cantar uma música, que era Deus falando conosco. E depois dessa música, nós íamos fazer um momento de silêncio, Jesus ia falar aos corações. E aquela música era Ninguém Te Ama Como Eu. Foi uma música que realmente começou a amolecer mais o meu coração. E eu chorava, chorava, chorava quietinha ali, não queria soltar som do meu choro, porque eu não queria que meu irmão visse, não queria que ninguém visse que eu estava chorando, que eu estava fragilizada, mas Jesus já estava derretendo meu coração. E aí, no momento de silêncio, eu escutei Jesus falando pela primeira vez ao meu coração. E Jesus disse o seguinte: Raquel, Raquel. Ele falou 2 vezes, como ele falava na Bíblia. Engraçado que eu não tinha esse conhecimento de Bíblia que eu tenho hoje. E depois eu vi Jesus repetindo o nome das pessoas, né, na Bíblia, chamando dessa maneira. E eu não sabia, não estava ali sendo influenciada por nada que eu já tivesse lido ou que eu soubesse. Não, eu não sabia. E quando Jesus falou Raquel, Raquel, eu abri os olhos e falei, que isso, né? Achei tudo muito estranho. Mas quis experimentar. Olhei de novo, fiscalizei a igreja, vi que ninguém estava me olhando e pensei comigo, se é Jesus que está falando comigo, então quero voltar a escutá-lo. E voltei a me recolher em oração. Fechei os olhos e escutei a frase inteira, toda a mensagem de Jesus inteira que ele tinha para me passar naquela noite. E Jesus disse o seguinte: Raquel, Raquel, você pensa muito no corpo. De que adianta uma boa aparência e a sua alma andar nas trevas? Mas eu te darei o que está me pedindo. Vinde a mim. Eu chorei, abri os olhos, né? Voltamos ali naquele momento finalzinho do grupo de oração. E quando encerrou o grupo de oração, indo para casa, o meu irmão, me levando na garupa da bicicleta, me perguntou: e aí, gostou do grupo de oração? Eu falei: eu tenho uma pergunta para fazer. Como que Jesus fala com a gente? Como que Jesus fala? Porque o pregador falou que Jesus ia falar, mas como que Jesus fala? Aí meu irmão disse: olha,
Jesus, ele se comunica, ele fala conosco na homilia de um padre, ele fala conosco na voz do pregador, ele fala conosco na palavra viva, ele fala conosco, ele foi me dando vários exemplos de Jesus, das comunicações de Jesus conosco. E eu pensei, muito triste, frustrada, que então não era Jesus, né, que tinha dito, porque ele em nenhum momento ele tinha dito que Jesus falava daquela maneira que eu tinha experimentado, né, experienciado. E aí ele viu que eu estava um pouco ali frustrada e ele disse, por quê? Aí eu falei assim, não, é porque eu ouvi algo assim, mas era muito estranho, porque parecia que era vindo de mim mesma, parecia que eu estava falando para mim mesma, parecia que a minha mente estava produzindo coisas e parecia que era uma viagem assim. E aí ele disse, não, mas o que você ouviu? Me fala. E quando eu repeti as palavras para ele, foi algo que eu só acredito que tenha sido Jesus, porque contrariava as minhas próprias vontades. Então falava algo assim que meio que puxando da orelha, e eu não falaria isso para mim mesma. Então por isso que eu acabei acreditando que fosse Jesus. Ele, tá, mas me fala, o que foi? Eu falei, Jesus disse assim, Raquel, você pensa muito no corpo, que adianta uma boa aparência e sua alma andar nas trevas, mas eu te darei o que está me pedindo, vinde a mim. E quando eu estava contando todas as palavras, meu irmão já estava com os olhos lacrimejando e já começou a dizer, foi Jesus, é assim mesmo, ele falou com você, olha só, Jesus falou com você, Jesus te falou no primeiro dia de grupo de oração. E eu disse assim, que legal, se foi Jesus mesmo que falou comigo, ele falou, eu te darei o que você está me pedindo, então eu vou emagrecer, eba! E aí o meu irmão disse assim, mas também ele disse o seguinte, vinde a mim. Então você vai precisar ir ao grupo de oração, você vai começar a ir à igreja, Jesus vai te dar, ele te falou, ele te prometeu, ele vai te dar, mas ele também impôs uma condição, vinde a mim. Eu falei, tá bom, mas ele não vai mudar de ideia não, né, Inácio? Ele vai me dar tudo que ele me prometeu. Eu pedi para emagrecer uns 13 quilos e eu quero emagrecer esses 13 quilos. Ele não vai mudar de ideia não, né? Não, Jesus não vai mudar de ideia, Jesus vai te dar o que ele prometeu para você. Ele te prometeu, ele vai cumprir. E aí eu comecei, falei, então tá, então se ele me impõe como condição para que eu vá à igreja, eu vou. Começa aí. E comecei a frequentar o grupo de oração com meu irmão. Muitas coisas aconteceram que eu só vou contar num outro vídeo, porque eu quero você aqui de volta, que você traga mais um, e mais um, e mais um, e mais um para o canal. Porque tem muito testemunho ainda, tem muitas maravilhas, muitas coisas de Deus na minha vida que aconteceram. Maravilhosas, amados. E milagres, testemunhos de cura física mesmo, de milagre que a ciência não explica, para eu contar para vocês. Mas nos próximos vídeos, quando vocês voltarem aqui e fidelizarem no meu canal. Esse canal que eu chamo de meu, mas que é o sonho de Deus. Não é o meu canal, mas é o sonho de Deus, sonho dele de que eu testemunhasse aqui para vocês. E quando Jesus ele me pede para testemunhar a minha vida, ele expõe assim, ele pede para que eu exponha as minhas vulnerabilidades, as minhas fraquezas. Tanta gente que não sabe, não me conhece a fundo, vai me conhecer agora, vai saber, né? Eu sou professora, meus alunos vão me ver aqui testemunhando, vão saber as minhas fraquezas e as minhas vulnerabilidades. Minha família acaba sendo, de certa maneira, exposta também, né? E eles também verão as minhas vulnerabilidades, meus amigos que não sabiam das minhas fraquezas. Então, ao expor as minhas fraquezas, eu só exponho porque eu sei que Jesus, é na nossa fraqueza que Jesus se faz forte. E é da minha fraqueza que Ele quer tirar algo para te fortalecer. É da minha fraqueza, é das minhas vulnerabilidades, são elas, são as minhas vulnerabilidades que vão enriquecer a tua vida, a tua história, porque foi muito assim comigo. Muitos testemunhos que eu ouvi na minha vida me edificaram na fé. E agora é a hora de compartilhar, agora é a hora de passar para vocês aquilo que eu recebi, porque ninguém dá daquilo que não tem, mas ninguém pode reter para si mesmo aquilo que tem, que Jesus que deu, que Jesus que fez, porque nós não podemos enterrar os talentos, nós precisamos, né, colocar a serviço, à disposição do irmão. Então eu conto para a maior glória do nome do Senhor e para a edificação da tua caminhada de fé, amados. Então vamos lá.
continuando rapidinho, porque eu já tô indo para os minutinhos finais desse vídeo. Então, chegando em casa naquele dia com meu irmão, eu me comprometi a frequentar. Vou resumir, vou dar um salto aqui nesse pequeno testemunho, que aí passando um bom tempo, Jesus ele realmente me fez conhecer um bom médico no Paraná. O nome desse médico é Júlio Higashi. Quero mandar um beijo, um abraço para toda a família, Dr. Júlio Higashi no Paraná. Não sei onde ele está hoje, onde a família está hoje, mas se ainda continua no Paraná ou não. Mas mando meus beijos, meus abraços aqui e toda gratidão a Dr. Júlio Higashi. E o Dr. Júlio então fez um tratamento, Jesus usou de um médico, usou das mãos do médico, de um tratamento muito bom, muito eficaz, que curou gastrite e úlcera no meu estômago, e que também me trouxe saúde de volta, além de 13 quilos que eu perdi. Os 13 quilos que eu pedi para Deus para eu perdi realmente. E no processo de perda, no processo dessas viagens, idas e vindas ao Paraná, com o meu pai, que me levou todas as vezes, foi o processo de muita conversão. Foi no caminho Jesus foi me curando. Foi na caminhada. Eu me sinto muito assim, aqueles discípulos de Emaús, que começou a caminhar com Jesus sem conhecê-lo, sem reconhecê-lo, mas que ao caminhar o reconheceram a partir do pão. Então, quando Jesus começa a se mostrar cada vez mais para mim, ele começa a se tornar cada vez mais real, mais evidente, principalmente na partilha da Eucaristia, porque eu me comprometi também em continuar com ele e eu continuei. Então, Jesus foi se revelando. E muitas coisas aconteceram que eu vou contar aqui. Eu precisava realmente de um canal inteiro, porque vão ser muitos vídeos aqui de testemunhos para eu contar, principalmente os episódios das viagens ao Paraná que eu fiz com meu papaizinho, que me deixou em 11 de dezembro do ano passado, 2024. Estou bastante sensível ainda com o luto. Muita saudade do meu pai, e também decidi fazer, é claro que para honra e glória do nome do Senhor, mas eu decidi fazer o canal, abrir o canal em memória do meu pai. Meu pai foi o maior responsável, né, pela minha evangelização, e ele deu aquela continuidade mesmo em tudo aquilo que o meu irmão iniciou. Meu irmão chamou para ir para a igreja, iniciou uma caminhada comigo ali, mas meu pai foi o grande responsável por tudo depois. Eu tenho muita coisa para contar do meu paizinho para vocês. Eu quero muito que vocês fiquem aí para escutar, estejam aqui para ouvir. Algumas coisas nós faremos lives também. Eu quero trazer depois que o canal estiver já bem estabelecido, com um grande número de inscritos, porque é para honra e glória do nome do Senhor, não para mim. E ali também eu quero fazer lives e com participações especiais de algumas pessoas. Já estou pensando em convidar algumas pessoas. E eu quero somente que Jesus continue fazendo na minha vida e na sua, que você permaneça no canal, que você se inscreva, se você não se inscreveu ainda, se você caiu aqui na rede de Jesus, né? Jesus lançou a rede, te pescou até aqui. E se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, convide outras pessoas a se inscrever também, porque vem aí os próximos vídeos, e nos próximos vídeos eu vou contar como foram essas viagens ao Paraná, idas e vindas, como foi o processo de emagrecimento e como foi meu processo de relacionamento com Jesus na intimidade durante esse percurso. Inclusive veio um relacionamento. Logo em seguida aqui, no processo de conversão, veio um relacionamento de uma pessoa muito importante também na minha caminhada, que também semeou muito, muito de Jesus na minha vida naquela fase. Mesmo que não tenhamos dado certo, mesmo que não tenhamos ficado juntos, mas eu preciso dizer para vocês que ali tem um relacionamento também enviado por Deus, e foi muito importante na minha história, na minha caminhada. Foi muito edificante, eu quero contar para vocês. E até o término foi muito lindo, foi muito edificante também. E eu vou contar para vocês. Não tem muita coisa para contar. Fique por aí, até a próxima. Beijos, a paz de Jesus. Permaneçam por aqui. Constância e perseverança. Vamos voltar a nos encontrar outra vez. Outras vezes. Que Jesus abençoe a todos, que nos abençoe, abençoe a esse canal, ressignificando o passado, porque todos nós juntos vamos construir com Jesus e com a Virgem Maria uma nova história. Espero por vocês no próximo vídeo. Boa noite, paz de Jesus.
todo o amor de Maria. Fiquem com Deus. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.